volta. E a nossa equipe esteve no Caixa Belas Artes em São Paulo para saber mais sobre a produção audiovisual com o tema educação. Dá só uma olhada. Eu estava cansada de ficar sentado, olhando o professor, e não poder argumentar alguma coisa. Tá. Por que a gente vai poder levar o chocolate? Por quê? Porque a gente entrou em um consenso que nós poderíamos levar, porque a gente ia dividir com todo mundo. Eu acho que tem um movimento muito interessante acontecendo de surgirem novos filmes ligados à educação e, mais do que isso, ligados ao cenário da educação brasileira, que está em ebulição, que tem muitas coisas novas acontecendo e muitas coisas que já aconteciam sendo olhadas com mais atenção, né? O NET Educação convidou o diretor do documentário Quando Sinto Que Já Sei, Antônio Sagrado, e a doutora em comunicação, Cláudia Mogadouro, para falar sobre o aumento no número de produções que estão encontrando na educação seus temas. Em geral, as produções aumentaram, tanto de documentários, muito de documentários, com barateamento dos equipamentos, né? E mesmo de filme de ficção. Então, em geral, o mundo todo está produzindo muito. Os documentários brasileiros são maravilhosos, têm uma escola maravilhosa, né? Tem tido grandes produções, né? A gente já tem festivais aí só de documentários e ele tem, fora do Brasil, o documentário brasileiro está fazendo muito sucesso. E a gente tem uma escola, que é principalmente o Eduardo Coutinho, o grande mestre, que tira esse ar do documentário, que é a voz da verdade, né? O Eduardo Coutinho mostrava o método com que ele estava filmando, de forma a dizer, olha, isso é um ponto de vista. A gente percebeu que o cinema é uma ferramenta muito boa para atingir público. A gente tinha a possibilidade de veicular ele na internet, o que era muito valioso para a gente, porque ia se disseminar muito rápido. E ia tocar num lugar que os outros trabalhos de resgate, de mapeamento, de uma certa forma, ainda não tinham chego, que era poder levar para um público que não está lá dentro da escola, ou que não está visitando a escola, um pouco mais da vivência, do que acontece, como é que as coisas se desenrolam, né? E eu acho que no caso do Brasil, a educação vem sendo discutida mais mesmo. De anos para cá, ela vem sendo o assunto que, né, que talvez seja uma grande incógnita do que faremos, né, com a educação, até porque todo mundo anuncia fim de tanta coisa, né? O fim da história, o fim do cinema, mas ainda não inventaram o fim da escola. Ela vai durar muito tempo. E ela é, sem dúvida, o cenário da transformação social. Se a gente tiver dúvida naquela lição que a gente quer fazer, a gente levanta a mão, o professor vem. Fala, o que você precisa de ajuda? A gente fala, a gente precisa de ajuda na interpretação de texto, que eu não consigo escrever isso. Então a gente queria falar para esse cara, para esse educador, que tinham coisas incríveis acontecendo no Brasil, que beleza, tem Escola da Ponte em Portugal, tem vários outros projetos legais, com todas as suas particularidades, mas aqui no Brasil tem muita coisa muito interessante, assim, né? De norte a sul, de jeitos diferentes, com pessoas incríveis. Acho que tanto a literatura quanto o filme, elas ganham muito no quesito de contar histórias, né? Quando a gente está contando uma história, é exatamente ali que há esse fascínio das pessoas, esse encantamento que é completamente diferente de um educador falando tecnicamente ou de enfim, as pessoas contando um pouco só do dia a dia, mas quando elas começam a contar o que realmente acontece, mostrar, isso ganha muito mais vida e as pessoas se encantam e se encorajam para ir conhecer mais, para se envolver. E aí o que acontece com o filme é que ele conta essa história com cor, com sentimento, só falta o cheiro ali, mas ele consegue tocar na sensibilidade das pessoas muito fortemente. Eu acho que o cinema é muito mais potente, muitas vezes, que a linguagem escrita, para transformar as pessoas e para elas compreenderem melhor quem elas são, compreenderem melhor o mundo. Para Cláudia, assim como o cinema encontra na escola inspiração, a escola também deve utilizar o cinema para educar. O cinema, como um todo, ele é polissêmico, ele tem muitos significados. Não tem o verdadeiro ou falso. Então, o que a escola tem que aprender com o cinema é o quanto ele pode ser visto em vários ângulos, quanto um filme emociona diferentemente as pessoas. Um gosta, outro não gosta. Que bom, não gostou? Por que não gostou? Vamos debater. Então, eu acho que o que é legal é que educadores entendam que não é apenas o tempo do filme que precisa ser garantido, mas o tempo do debate. Depois,
justamente para você garantir essa expressão, assim, o que você achou, o que você gostou, eu não entendi aquilo. Isso é muito bacana para o professor pensar, né? Porque sempre se viu um pouco assim, passa esse filme para os alunos entenderem isso, mas espera um pouco, esse filme não está falando toda a verdade, ele está mostrando um ponto de vista, vamos problematizar isso. Que bom, a gente pode até achar um outro filme que tem um ponto de vista diferente. Na opinião de Antônio, o tema da educação tende a ganhar cada vez mais espaço nas produções. Nos anos mais recentes, esses projetos começaram a aparecer, então tem muitos livros sendo publicados, tem agora alguns filmes acontecendo, né? Tem muitos encontros, por exemplo, a gente participou do primeiro Conani, lá em Brasília, que foi um encontro focado em escolas que estão se transformando, que estão repensando a sua prática, né? Então tem esse momento, e eu vejo que o próximo momento, né, quando esses projetos já um pouco mais conhecidos, que esse processo está fazendo, esses projetos já estão começando, né, a inspirar outros processos. A mais grata surpresa assim, do processo do filme foi perceber essa revolução silenciosa, e não que eram só algumas coisas começando a se desdobrar, né? Então, eu acho excelente que estejam sendo feitos documentários sobre educação, porque bons documentários mostram complexidade, e a educação é uma questão muito complexa. O produtor de áudio do portal Net Educação acompanhou um evento muito especial em São Paulo. E nós pegamos carona. Dá só uma olhada. O Net Educação foi convidado para conferir o lançamento do livro Educação, Convivência e Ética, do professor Mário Sérgio Cortella. E vocês, claro, vêm com a gente. Eu queria começar abordando um fato curioso, que há pais que acreditam que hoje educar o filho para ser bom pode ser prejudicial, né, para o desenvolvimento desse filho num mundo em que nós temos tanta competitividade. Eu queria que você desse um recado para esses pais que pensam assim. Acima de qualquer coisa, essa é uma postura que até pode ser imaginada, mas ela não deve ser praticada. É difícil a um pai ou a uma mãe supor que o filho, porque se tornará bom, será vítima fácil, né, da ameaça daqueles que não o são. Isto é, alguém supor, eu formo meu filho para que ele seja bondoso, educado, e entre lobos ele será deglutido. Nesta hora, não é equivocado que o pai ou a mãe tenha o desejo de não deixar o filho indefeso, mas é equivocado formá-lo para ser mais um daqueles que pratica a degradação da nossa convivência. Por isso, um pai e uma mãe precisam, levando em conta que a criança não pode ser fragilizada, mostrar o quanto que a capacidade de ter uma ética decente, de ser uma pessoa boa, honesta, que seja solidária, não significa torná-la frágil, ao contrário, significa torná-la apta para existir num mundo em que a condição caminha cada vez mais para algo que é a melhoria da existência coletiva. Eu usei de propósito essa frase, algumas pessoas dizem que o Darwin um dia disse que a sobrevivência é do mais forte. Quem fala isso nunca leu Charles Darwin. Se você lê, né, na obra a Origem das Espécies, ele escreve: na forte luta pela vida, a sobrevivência é do mais apto. E o mais apto não é necessariamente o mais forte. O mais apto é aquele que não é submetido a situações que são violentas, mas não são invencíveis. Por isso, um pai pode até pensar, mas ele não deve praticá-lo. Tem uma história que o senhor conta às vezes em palestras, que eu acho interessante dessa sua formação ética desde ali da escola mesmo, desde a infância. É uma história quando você andava de ônibus para ir para a escola, né? E tinha um amigo e vocês tiveram pensamentos divergentes em relação a essa postura. Eu queria até ligar isso com um pensamento que é também seu, né? O de que qualidade sem quantidade é privilégio. Dá para ligar essas duas coisas? Sem dúvida, né? Essa é uma história que era verdadeira. Eu me mudei para São Paulo no final de 1967, vindo de Londrina, no Paraná, onde eu nasci. E eu pegava muito ônibus e continuo pegando até hoje porque eu não dirijo, não tenho nem carteira de motorista. Por isso eu uso vários meios de transporte que não seja eu, claro, a dirigir. E no ônibus, várias vezes nós estávamos juntos e com esse meu amigo, que é meu amigo até hoje, nossa conversa sempre era diferente. Por quê? O que é que ele dentro do ônibus pensava? Ele dizia: um dia eu vou ter um carro e não vou ficar mais nesse aperto com essa janela
janela fechada, com esse calor imenso aqui dentro. E eu pensava, não, um dia nós vamos ter uma vida coletiva em que a gente não precise passar aperto dentro do ônibus, em que o transporte coletivo seja bom, em que a nossa capacidade de suar, ela seja só no trabalho. Essas duas posturas não significa que ele fosse desprezível, mas ela significa, antes de mais nada, a capacidade que é necessário ter de olhar aquilo que é mais amplo, né, na nossa vida e que saia exclusivamente de uma visão exclusivista. E nesta hora, claro, esse exemplo do ônibus, ele ajuda bastante. E qual era a ligação? O de que qualidade sem quantidade é privilégio. Quando a gente imagina, nesse exemplo do ônibus, é preciso trazer à tona outra coisa. Quando nós temos uma sociedade com tanta gente vivendo, todas as vezes que nós temos qualidade para poucos, nós não temos qualidade, nós temos privilégio. Exemplo, a cidade de São Paulo, que é a cidade onde moro, é uma cidade, e é verdade, a gente sempre diz isso, em que se come muito bem. Se come muito bem. Quem come? Quem come o quê? Nós temos, por exemplo, numa capital como a nossa, centenas de cinemas, quase uma centena de teatros e museus. Quem os frequenta? Isso significa que quando a gente tem uma vida coletiva, se poucos têm algo, não há qualidade, há privilégio. E a ética é uma procura de impedir que o privilégio cresça a tal ponto que ele não consiga depois adensar essa decência da vida coletiva. Levando esse pensamento para a escola, uma ideia que está em seu novo livro é de que se alguma criança não for livre da falta de escola, ninguém será livre da falta de escola. O senhor pode nos falar mais sobre o significado desse pensamento? Tem uma frase até que eu já coloquei em outros livros e ela é retomada agora, nesse em função da ética, que diz assim: a minha liberdade acaba quando começa do outro. Isso não vale para humanos. Ser humano é ser junto. A minha liberdade acaba quando acaba do outro. Se algum ser humano não for livre, eu não sou livre. Se alguma mulher não for livre da violência, da discriminação, ninguém é livre, homem ou mulher. Se alguma pessoa não for livre da ausência de escola saudável, de uma vida digna, de saúde com atenção, então ninguém é livre. Por isso, se alguma criança não for livre da falta de escola, nenhum de nós o é. Afinal, como a gente diz sempre, qualidade não pode ser privilégio. O NET Educação fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. E você também pode participar enviando e-mail com dúvidas, críticas e sugestões também pelo Facebook do programa. Até a próxima. Tchau!